Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estive um pouco afastado, né, das redes sociais. Dei uma pausa nos meus vídeos, né, na pregação da palavra, dos testemunhos, devido a algumas situações que eu estava passando por uns processos difíceis. Ainda estou, na verdade, mas agora começando a alcançar a vitória, graças a Deus. Muito desse processo, essa dificuldade que eu estou passando é devido ao processo que nós, pregadores do Evangelho, temos que passar, né? Temos que passar por certos processos, tanto para a nossa transformação que Deus está fazendo em nós, tanto para o tratamento, né? E para que a gente aprenda nos momentos difíceis a confiar em Deus e aprenda que no final Deus age em nossas vidas, Deus é fiel, Deus provê, né? Ele muda a nossa história, Ele realmente faz algo extraordinário em nossa vida. Então é preciso que a gente passe por esse processo para que a gente possa ser testemunha e prova viva do que Deus é em nossas vidas, né? Então a gente tem que estar disposto a passar por... Então a gente tem que estar disposto a passar por certas situações, porque é necessário que a gente viva, né, aquilo que a gente prega. É necessário que a gente realmente tenha experiência e de fato saiba realmente o que a gente está falando, que a gente tenha autoridade naquilo que a gente está falando e pregando para as outras pessoas, né? Não adianta a gente querer falar sobre algo que a gente não vive, que a gente não tem a certeza de que acontece, pode acontecer, entendeu? Então a gente tem que viver por aquilo, a gente tem que ser testemunha, as pessoas têm que ver em nós a transformação que Deus está fazendo, as pessoas têm que ver em nós o quem Deus é. Devemos ser luz no mundo, né? Devemos assim mostrar para as pessoas o que Deus é capaz de fazer. Então é necessário passar por esse processo, tanto para edificar a nossa fé e também para que servimos de exemplo para as pessoas, que as pessoas possam ver realmente o que Deus é capaz de fazer. E a maioria das dificuldades que eu passei até agora também foi por questão de desobediência, por muitas vezes falta de fé, porque por mais que eu pregue a palavra para vocês aqui, por mais que eu tenha as experiências com Deus, há momentos na vida que a gente esquece quem é o nosso Deus, a gente se desespera com a tempestade ao nosso redor e esquece quem está com a gente, né? É Deus, é Jesus, e aí a gente acaba tendo pouca fé, acaba se perdendo da obediência, às vezes até cometendo alguns pecados e escolhendo alguns caminhos errados, e aí a consequência vem. Aí a gente acaba culpando Deus de tudo, né? E reclamando. Mas então, hoje eu tenho 3 versículos aqui para vocês. O primeiro que eu vou falar para vocês é Salmos 86, 7. No dia da minha angústia, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu, Senhor, me responderás. Então, nesse versículo eu quero dizer para você que nos momentos de nossas dificuldades, desespero, a situação está difícil, a gente não deve se desesperar. O desespero, ele nos deixa cego, ele nos deixa, né, apavorados, e a gente acaba tomando atitudes, decisões que prejudicam ainda mais a situação. O desespero não resolve nada, ele só nos deixa mais apavorados, só faz a gente esquecer quem é nosso Deus, quem está com a gente. Então a gente se desespera e toma medidas precipitadas, né? A gente age pelo imediatismo e acaba tendo graves consequências. Então é preciso confiar no Senhor no momento de angústia, e, em vez de ficar reclamando da vida, a gente deve clamar ao Senhor, que Ele nos responderá, né? Terá respostas de forma de ações, milagres, providências em nossas vidas, através de pessoas também para nos ajudar, para mostrar que Deus está ali com a gente. Esses dias eu estava trabalhando, sou motorista de aplicativo, né? E no momento da dificuldade, conversando com Deus e clamando e reclamando, que eu reclamo pra caramba, por mais que eu prego para você a palavra que a gente não deve reclamar, mas tem momentos que a gente reclama. A reclamação, na verdade, é uma conversa com Deus. A gente deve ter uma intimidade com Deus, conversar com Ele como Pai mesmo,
Então eu falo com Deus, eu falo, meu Deus, por que isso, aquilo, o que eu faço, e agora, o que o Senhor quer de mim? E daí uma passageira entrou e veio conversando comigo e falando sobre situações difíceis, justamente dando as respostas das coisas que eu pedi para Deus. E daí falando sobre as situações difíceis, que devemos confiar em Deus, tudo mais. Estou montando uma blitz bem aqui do meu lado. E daí que devemos não se desesperar. Ela contou o testemunho dela, de que ela veio de situações difíceis, da pobreza, que foi criada sem pai. E ela falou para mim assim, ó, eu não sei quais são os seus conflitos internos ou externos, sei que a sua situação não está muito fácil e talvez o seu conflito interno seja questões de trabalho, de que você cresceu sem pai, que você foi criado pela sua mãe com muita dificuldade, Sua mãe criou você e seus irmãos. Eu fui criada com mais 5 irmãos, uma mãe solteira, e a história dela foi a mesma que a minha. E daí ela falou assim, talvez você tenha problemas com questão de pessoas que você gosta e não gosta de você, ou que te ofendem. E exatamente tudo que eu tava passando, ela foi falando, sabe? De maneira extraordinária. Tipo, como é que uma pessoa que nunca me viu sabe de tudo aquilo? Então é um manifesto de Deus ali, mostrando que Ele está no controle, que Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo que a gente está passando, tudo que a gente passou. E só Ele sabe tudo que Ele tem para nós. Então a gente não deve se desesperar, deve confiar nele, entregar nas mãos do Senhor, que Ele tem o controle de tudo e Ele vai dando respostas. E uma das respostas que ela deu ali também foi a pergunta que eu fiz para Deus, que aonde eu deveria ir, aonde eu deveria atuar e trabalhar melhor. E essa moça, ela me disse o lugar. Ela falou, você deve ficar aqui, porque ali não era a cidade que eu trabalhava. Eu fui fazer uma corrida para lá e ela falou, você deve ficar aqui, que é uma cidade muito boa. E aí agora que eu vou ler para vocês, Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, Jesus já nos dizia aqui, que Ele nos ordenou para que sejamos fortes e corajosos, para a gente não se apavorar, não se desanimar, porque o Senhor, Ele está conosco, aonde a gente estiver, por onde a gente for, por mais que a situação esteja difícil, Deus está conosco, Ele está nos guardando, nos livrando do mal, das situações difíceis. Ele está providenciando tudo aquilo que a gente precisa para enfrentar aquela situação. Isso também vale para os missionários, evangelistas, todos aqueles que estão exercendo o seu ministério para Deus. Quando Deus toca no coração dele que ele deve ir para certa situação, ele não temer que Deus vai estar com ele, vai providenciar tudo que ele precisa. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, mais uma vez, Deus nos pediu para que confiássemos nele o tempo todo. Todo momento devemos confiar em Deus, mesmo que a situação esteja fora do controle, que a gente fala agora está tudo acabado, está ferrado. Confie em Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Se está fora do nosso controle, a gente acha que não vai mais dar certo, não se preocupe, porque para Deus nada é impossível. Deus é o Deus de promessa, é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. É um Deus capaz de fazer coisas surpreendentes. Então, para nós pode estar acabado, mas para Deus ainda não acabou. A sua história não acaba aqui, na situação que você está passando. Eu não sei o que você está passando hoje, se é um problema familiar, se é questão de autoestima, problemas de depressão, você está com pensamento suicida, acha que a tua vida está acabada, que não tem mais jeito, que ninguém gosta de você. Tira isso da tua cabeça, confia em Deus, entrega nas mãos dele que você vai vencer. Lá na frente você vai ver, assim, quanto mais confiança você for tendo em Deus, mais você for entregando a tua vida nas mãos de Deus, mesmo que esteja difícil, que você acha que não vai conseguir, e Deus vai vendo essa tua confiança, vai vendo essa sua fidelidade, as coisas vai melhorando. Deus vai se manifestando na tua vida e você vai cada vez mais edificando a tua fé e vendo que Deus é poderoso. É importante sempre pedir para Deus sabedoria, discernimento, sabedoria para sabermos o que fazer, como agir, ter mais fé, conhecimento da palavra, para que a gente possa cada vez mais confiar em Deus.
Sabedoria também para saber com quem a gente anda, porque muitas das vezes a gente anda com pessoas que não nos levam para Deus, só afasta a gente de Deus, e aí Deus não consegue se manifestar com a gente, não consegue conversar com a gente porque a gente está próximo de pessoas que nos afastam de Deus. Então é preciso estarmos conectados com pessoas que levam a gente para Deus, e pessoas que nos dão força ali no momento difícil, traz uma palavra de força pra gente, palavra de vida eterna, que é a palavra de Jesus, palavra de Deus. Então a gente tem que confiar em Deus e ser forte. Quero testemunhar uma das coisas, um dos manifestos de Deus em minha vida nesses dias, dificuldades que eu estava tendo, é que eu, nos desesperos, sem saber o que fazer, com as contas atrasadas, situações difíceis acontecendo, encarei essa mensagem que Deus trouxe para mim de que a cidade que eu deveria ficar era tal cidade, só que lá não tinha lugar para mim ficar, não tinha onde eu alugar um lugar, que eu estava, com a minha renda comprometida, não tinha como eu alugar um lugar, não tinha nada, nenhum suporte. A outra cidade onde eu tinha lá, onde eu estava, quando não tinha onde ficar, eu dormia no carro e tinha lugar para tomar banho e tudo, tem uma base de posto 24 horas que tem todo esse serviço. E nessa cidade eu não conhecia nada, Falei, agora o que eu faço? Não tenho onde tomar banho. Dormir no carro eu durmo, tudo bem, mas o que eu vou fazer? E aí falei que eu vou confiar em Deus, Já aprendi que não devo se desesperar, que não vai resolver nada, então pedi para Deus que me mostrasse, desse sabedoria do que fazer, como fazer, aonde ir, se eu deveria voltar para a cidade lá para tomar banho e ficar por lá e depois, sei lá, retornasse no outro dia para o lugar onde Ele ordenou que eu ficasse. Então pedi para que Deus mostrasse o caminho. E aí durante uma das últimas corridas à noite eu já estava preparado para ir embora para essa cidade para tomar banho e tudo. Tocou uma corrida para a cidade próxima. Daí eu falei, meu Deus, o Senhor está me direcionando então para me voltar para outra cidade, porque é caminho, Então que seja feita a sua vontade. Cheguei nessa cidade, finalizei a corrida, estava saindo da cidade para entrar na marginal para ir embora. Eu ia entrar num posto de gasolina e esperar uma corrida ali, ver para onde Deus ia me mandar. Errei, passei direto da entrada e parei em outro local. Aí eu fui ver, era uma parada de ônibus 24 horas, que tem todos os serviços necessários também para banho, alimentação, tudo que eu precisava tinha ali. E aí, mais uma vez, Deus manifestou, que Ele está ali no controle, que Ele está presente em minha vida, que se eu confio nele, entrego nas mãos dele, Ele dá a resposta, Ele mostra o caminho, Ele mostra onde eu devo ir, Ele providencia tudo aquilo que eu preciso. Então devemos confiar em Deus, devemos ser fiel a Ele, seguir na obediência com Deus, seguir os princípios que Deus estabeleceu pra gente, honestidade, confessar nossos pecados e não pecar mais, ir para a casa do Senhor, ser fiel na questão do dízimo, ajudar as pessoas e muitas outras coisas. Então confie em Deus, entregue a sua situação na mão dele. Por mais que esteja difícil, Deus tem o melhor para você. Deus, Ele é sempre fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Então confie inteiramente no Senhor. Espero que eu tenha ajudado. Eu ainda estou num processo de transformação, ainda estou aceitando esse meu chamado de pregar o Evangelho. Ainda tenho muita dificuldade nisso, tenho muita palavra para conhecer e tenho muita coisa para passar ainda e aprender e testemunhar para vocês. Eu creio na vitória, creio que eu vou vencer e você testemunha de que Deus realmente é surpreendente em nossas vidas. Então Deus abençoe todos vocês. Peço a Deus que esteja sempre conosco, que esteja sempre abençoando a vida de vocês. A situação que você estiver, Deus se manifeste, traga a palavra de esperança para vocês. Lembre-se que o sofrimento ele é um momento onde a gente adquire paciência e devemos ter mais fé no Senhor e confiar nele. Então que o Senhor abençoe, te traga fé, esperança, manifeste o poder dele na vida de vocês, para que vocês possam confiar, vencer essa dificuldade e não se esqueça de repassar essa experiência que você teve com Deus para as pessoas, para que as pessoas também possam confiar em Deus e entregar a sua vida para Deus e para Jesus. Deus abençoe todos vocês. Precisando, estou aqui, chama no direct lá no Instagram, Michael_Vasconcelos. Então, Deus abençoe, curte aí pra gente, compartilha e ajude essa mensagem de Deus chegar em outras vidas, no corações
de outras pessoas. Deus abençoe, obrigado a todos vocês e sou grato sempre a Deus por tudo em minha vida.